Agora, olha só, ainda sobre esse começo do filme que você falou que as pessoas chegaram naquele ambiente. O ambiente antecedia A eles, casa, né? isso. A casa, o terreno ali. O filme mostra também que a casa do casal Ed e Lorraine, ele se transformou numa espécie de museu de objetos, e o objeto principal, que já é apresentado desde o primeiro vídeo, é a boneca lá chamada de Annabelle. Esses objetos, dentro desses ambientes domésticos, aquilo que você falou, às vezes antecede a própria existência da pessoa, coisa que a gente ganha de vô, que ganha de vó. Sabe aquela coisa da família? Ah, essa mesa, essa poltrona era do meu bisavô, e que passou pro meu avô, e que ficou tal. Às vezes a gente, numa boa intenção de preservar a memória da família, acaba acumulando determinadas coisas que de fato geram para ter passado da história da nossa família. Sim. Mas eu dei essa volta para chegar no seguinte ponto. A gente ouve muito falar de coisas que passam de geração em geração, a tal da cura de gerações, malefícios que passam de pai para filho e por aí vai. Isso se dá através de objetos, eu entendo, mas isso se dá também através de pessoa para pessoa, não como uma coisa do DNA ali, mas isso pode acontecer? A presença do mal passando de geração em geração dentro de uma família? Você sabe que sem a gente, pelo menos ainda ficar no filme Invocação do Mal, mas fazendo menção a um filme chamado Hereditário, que o próprio nome do filme... Assisti. Esse filme... Esse dá medo. Não é que dá medo. Não, Pra mim o terror dele é mais psicológico, né? Esse eu fiquei... Pronto, esse é um tipo de filme que eu falaria pra pessoa, se for assistir, esteja bem para assistir. Invocação do Mal eu acho ele muito light, muito tranquilo, né? Mas o Hereditário, se a pessoa for assistir, esteja bem. Se não estiver bem espiritualmente, emocionalmente, não assiste. Não convém, não assiste. Vamos fazer um sobre o Hereditário. Meu filho, a gente tem uma eu ia falar uma bibliografia, uma biblioteca, uma Cinemateca É isso, longa. Cinemateca, Se não acho for que também, amém. Tem boas opções, boas opções. Olha, deixa eu entender o que você está querendo dizer. Vamos lá, uma pessoa que cultua o mal, que vivencia esse mal, e se as gerações que porventura vir dela vão estar... Isso. Se você quer um exemplo mais objetivo, pega uma pessoa que teve um casamento fracassado por problemas quase que inexplicáveis, e aí você pega os pais dela, viviam problemas no casamento também semelhantes, e você vai ver a história da família traz em si recorrência de um determinado fenômeno, suicídio e por aí vai. Olha, sim, olha, interessante. Vou tentar organizar da melhor maneira, porque a gente precisa também sempre se voltar à doutrina da igreja. Com o sacramento do batismo, com o batismo, a gente elimina qualquer realidade do mal que existe em nossas vidas, abandonando o homem velho e ver uma vida nova em Cristo. Mas, por exemplo, imagine que um homem e um casal soropositivo tem um filho. Aquele filho vai manifestar positivamente o HIV. Aquela criança não tem culpa de nada, mas ela já traz no DNA dela essa realidade. E ela pode viver bem com os coquetéis e, tomara Deus, em breve uma oportunidade já de eliminar esse vírus. Ok, ela não tem culpa nenhuma do que os pais fizeram, mas não tem como desligar ou separar a realidade que ele existe por um relacionamento que os antecederam, né? Isso aqui ficou um pouco mais na questão da genética, Sim. que é um vírus, né? Se a gente olhar na questão espiritual, sim, mas não como uma espécie de realidade carimbada da qual todas aquelas gerações que virão vão sofrer daquela realidade. Vamos dizer que esse efeito bola de neve ele pode ser interrompido, ele deve ser interrompido. Mas é muito provável que um jovem que cresça num ambiente de violência e álcool
ele vai dar continuidade a uma vida com comportamento violento e também... Não só por causa dos elementos sociológicos, você disse. Com certeza, porque a casa dele, o ambiente dele, que ele foi formado ou deformado, manifestou isso. Mas é impossível interromper. É impossível interromper. Sim, você vê situações que você fala, meu Deus, houve adultério do meu bisavô, depois do meu avô, dos meus pais. Eu acabei com a situação. Não é comum. Não é só para falar, é uma manifestação, vamos lá, hereditária. Mas não é algo que determina. Pode ser interrompido e deve ser quebrado, digamos assim. Você falou de culpa.